Eu quero ler um texto com vocês, Mateus 6, versículo 25. Em homenagem que agora tem luz na igreja, eu comprei uma Bíblia nova e eu agora estou lendo ela aqui na igreja. Por isso digo a vocês, não se preocupei com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Versículo 25 começa dizendo: por isso digo isso a vocês. Por isso digo a vocês. Quem disse? Quem disse, gente? Se tu tem certeza que é Jesus, se você gosta desse nome, fala direito. Quem disse? Jesus. Quem disse? Jesus. Pastor Maxwell? Não. Oi? Não. Quem disse? Jesus. Quem disse? Jesus. Não andeis ansiosos. Ha! Você está ouvindo isso aqui ou não? Não anda preocupado, não. Para de se preocupar. Não anda assim. Como assim, gente? Nessa época o pessoal não pagava renovação de matrícula de escola. Não tinha o Lula. E o Bolsonaro também, não ajuda. Por isso vos digo, quem disse, gente? Jesus. Não andeis. Versículo de número 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Crente? Crente? Salvo? Quem? Fala para alguém que está perto de você. Não é coisa de crente não, hein? Pois o vosso Pai. O vosso? Fala assim, eu tenho Pai. Sabe que necessitais de todas? Fala assim, o meu Pai sabe de tudo que eu preciso. Diga, não é coisa de crente. Eu tenho Pai. E o meu Pai sabe de tudo que eu preciso. Eu sei que você consegue falar mais alto. Diga, não é coisa de crente. Eu tenho Pai. E o meu Pai sabe tudo o que eu preciso. Coloca a mão no seu coração. Deus, se tem uma coisa que eu não abro mão, e acredito que nenhum dos teus filhos abre mão essa hora de ouvir a tua voz. Senhor, daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira, enquanto o teu Espírito estiver falando conosco. O Senhor tem liberdade para tratar conosco do jeito que o Senhor quiser. Essa igreja é sua, esse povo é seu, o pregador é seu. Por isso, Senhor, quando esse culto terminar, possamos estar mais crentes do que nunca, mais discípulos do que nunca, e o seu nome ser glorificado em nós, em o nome de Jesus. Quem concorda diz um amém bem alto. Amém. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A primeira coisa que a gente tem que guardar aqui nessa palavra rápida é quem é que está dizendo. Quem é que está dizendo faz toda a diferença. Quem está dizendo não é pastor. Quem está dizendo não é coach. Quem está dizendo aqui não é o seu guru espiritual. Quem está dizendo aqui não é seu psicólogo ou psiquiatra. Quem está dizendo isso aqui não é um amigo querido que gosta muito de você. Quem está dizendo isso aqui é... Jesus. É quem? Jesus. É quem? Jesus. Opa, a gente tem que começar a fazer essa conta. Quem é Jesus? Fala, Deus. Fala, o fabricante. Fala, o meu fabricante. Olhou para mim e me disse, não é bom que você ande ansioso. O meu fabricante olhou para mim e disse, ansioso você quebra. Não andeis ansiosos. Quem foi que disse? Quem foi que disse?
Se você ouvir o que eu tenho para te falar, você nunca mais tem crise de ansiedade. Se você ouvir o que eu tenho para te falar, você vai ser uma pessoa que vai aguentar pressão. Ah, Deus quer que você seja uma pessoa que aguenta pressão. Se você ouvir o que eu vou te falar, você vai receber de Deus uma palavra que Ele deu para uma geração que vai resolver teus problemas e não vai precisar de remédio tarja preta, nada do tipo. É só ouvir o que Jesus disse para a gente. Jesus olhou para uma geração, e eu vou te colocar nesse lugar aqui. Nesse exato momento, Israel não é de si mesmo. Nesse exato momento, Roma já tomou tudo. Israel come o que César decide que eles comam. Como dentro da ideia grega de domínio, era sempre deixar o cara com o culto dele, na cultura dele, e a partir da cultura dessa pessoa, Roma transformar, eles têm uma ilusão de que a vida está quase igual, embora eles não sejam senhor do seu nariz. Eles continuam tendo sumo sacerdote, eles continuam tendo templo, eles continuam fazendo as suas festas cultuais todo ano, eles continuam tocando uma vida onde eles podem matar um cordeiro e oferecer para Deus anualmente. Só que a grande verdade é que eles não são mais senhores deles. A prova disso é que o emprego não está na mão deles. Os melhores empregos estão na mão de Roma, e para a cabeça do judeu, quem trabalha para romano é traidor da pátria. Então, dentro do contexto deles, não dá para prosperar, porque tudo que tem a ver com prosperidade e futuro está na mão dos romanos. E agora essa turma que vem se convertendo na esperança que o Messias seja também um governante, que tome o governo de volta, eles vão a Jesus numa preocupação dizendo: a gente não sabe o que a gente vai comer amanhã, a gente não sabe o que vai vestir amanhã, e é fácil fazer conta. Para pensar, qualquer culto que Jesus faz tem 5.000 pessoas. Qualquer reunião que Jesus faz tem 5, 10, 15 mil pessoas a qualquer hora. E alguém vai dizer: não, porque Jesus é atraente. Eu não estou diminuindo Jesus, eu estou dizendo que há ócio. As pessoas não têm trabalho, não têm emprego, não têm perspectiva de nada. Por quê? Porque nesse momento a nação inteira está escravizada. É como se você chegasse na Venezuela hoje e falasse para qualquer pessoa: alguém disponível para trabalhar? O que você acha que ia acontecer? Todo mundo dizia: eu. Porque não tem emprego, não tem trabalho, está subjugado. O normal dentro de Israel era você trabalhar e o salário era 1 denário por dia. Nesse contexto aqui, se algum homem conseguisse um emprego e ganhasse meio denário, ele estava rico. Quando Jesus aparece aqui e diz para esses homens: não fiquem preocupados com o que comer, com o que vestir e sobre o futuro de vocês, imagina o nó na cabeça deles. Porque se tem uma coisa que eles tinham razão e base para se preocupar, era com o futuro deles. E agora Jesus aparece como fabricante e diz para eles: anda assim não, hein? Isso não funciona com vocês. Isso não tem futuro com vocês. Isso não vai ser a bênção da tua vida. Isso vai ser a morte da sua vida, porque não faz sentido andar assim. Só para constar, não fui eu que disse. Talvez se eu falasse para você, você ia dizer: é porque o senhor não sabe quanto custa o filho que eu tenho. O senhor não sabe quanto custa a família que eu tenho. O senhor não sabe quanto que custa a roupa que eu estou vestindo aqui. O senhor não faz ideia do que seja trabalhar no emprego que qualquer hora, toda hora tem ameaça que vai ter corte. O senhor não sabe a perspectiva de estar estudando e não sabe se vai conseguir emprego naquela faculdade que você está estudando. Quando você aparece e diz: não anda preocupado, o senhor não sabe a vida que eu tenho. O senhor não sabe o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho. Você não sabe o filho que eu tenho. Você não sabe onde eu moro. Como é que não anda preocupado? O senhor sabe o que é Belfor Roxo? Como assim não anda preocupado? A minha geração não vai se aposentar. Você sabe o que é não andar preocupado? Sei. E acredite se quiser, a nossa situação é até melhorzinha do que a deles. Mas quem está dizendo isso não é pastor. Quem está encontrando com a gente no domingo à noite para bater um papo com a gente é o fabricante. E o fabricante está dizendo: não ande preocupado. É uma pergunta para alguém aqui que me ouve: Jesus mente? Fala alto. Jesus mente? Engana? Trapaceia? Dá para acreditar no que ele fala? Sim. Então segura na mão de alguém perto de você: pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu, irmão. Estou brincando. Só não pega na mão desse irmão se tiver com cara de encosto. Aí não pega não, que dá azar. Mas se tiver com a cara mais ou menos crente, já vale a pena segurar na mão dele. Pega na mão dessa pessoa aí
e fala para ele, não é pastor que está dizendo isso para a gente hoje não, é? Fala, é o fabricante. É quem te fez. E quem te fez está dizendo para você e para mim, não ande preocupado. Só por isso a gente não vai preocupar? Não, vamos ler a Bíblia. Versículo 32. Jesus aparece e diz assim, quem anda assim é os gentios. Quem anda na preocupação e na ansiedade é os gentios. Mas vocês têm pai, e o pai de vocês sabe de tudo que vocês precisam. Então aqui agora, eu caminho já para o final, mas eu quero falar sobre 3 coisas, para você não andar mais preocupado, dispensar a preocupação. 3 motivos. Número 1, não é coisa de crente. Número 2, você tem pai. Número 3, o seu pai sabe de tudo que você precisa. Alguém está me ouvindo aí? Eu não sei se é motivo para dar glória, mas eu vou falar. Manda a preocupação embora. Pastor, me dá um motivo. Não é coisa de crente, eu sou. 2, eu tenho pai. 3, o meu pai sabe de tudo que eu preciso. Dá um tapinha no ombro de alguém e fala, não é coisa de crente. Sacode o ombro dele e fala assim, você tem pai. Grita alto, meu pai sabe de tudo que eu preciso. Diga, não é coisa de crente. Eu tenho pai. E o meu pai sabe de tudo que eu preciso. Fala com mais vontade, mais rápido. Não é coisa de crente. Eu tenho pai. E o meu pai sabe de tudo que eu preciso. O Lucas queria o tema da mensagem, anota aí, Deus não corre. Você consegue dizer alto, Deus não corre? Pastor, por que Deus não corre? Porque Deus é crente. Qual é a imagem que você tem de alguém ansioso? Ele está andando como? Fala! Tá, não corre ou não tá? Cara, o carioca é tão bom com esse negócio de andar ansioso que a gente criou uma palavra para isso. Você liga pro cara e fala, cadê você? Pô, cara, então não corre. Não, hoje não vai dar não, porque eu tô num corre. Tô indo ali fazer um corre. Não, é quem não corre aqui, mas quando eu terminar esse corre... E é bonito tu ouvir o cara falar, né? Parece que é trabalhador. Tô num corre. Não se ofenda comigo, mas todas as vezes que eu ouço alguém dizendo, eu tô num corre, o meu cérebro já faz a interpretação. Tá quebrado. Toda vez que eu falo, e aí fulano? Não, pastor, eu tô no corre. Imediatamente aqui, ó, já desci para tá mal. Nunca mais vai ouvir tô no corre, né? Vai mudar? Tomara. Mas melhor do que mudar o vocabulário é mudar a postura da vida. Jesus olha para esses caras e fala, você não pode andar assim, porque quem anda assim não é crente. Quem anda assim não tem a fé que vocês têm. Quem anda assim não serve a quem vocês servem. Os ímpios andam assim. Os gentios andam assim. Eles buscam isso. Eles procuram isso. Eles andam acelerado. Por quê? Porque eles não têm o Deus que você tem. Porque isso não é coisa de crente. Já ficou no trânsito e viu um carro passar voado do teu lado? Alguém aqui ou só eu? Está lá tranquilão dirigindo, daqui a pouco passa alguém correndo muito. Eu já em viagens longas, às vezes andando até bem na estrada, 130, 140 por hora. Eu já fui ultrapassado por gente a 180, 200. E eu pensando comigo, tá indo aonde? Já ficou andando na rua e de repente passou alguém correndo por você? Uns 2 ou 3 correndo? Já ou não? Quando alguém de carro passa por você, alguém andando passa por você, o que você pensa? Oh, que benção, ó, tá indo receber a vitória dele. Quando você está lá parado no sinal, alguém vem correndo, atravessa o sinal com tudo e vai embora, voado. Você pensa, tá vendo aí, ó, tá indo buscar a bênção. Quem pensa isso aqui?
Quando você está lá, tranquilão, em Copacabana, lá no calçadão, e de repente você passa uns 5 correndo. Você fala... Você vê 5 correndo, você fala, ih, deu onda. Ih, a onda chegou. É isso que você pensa? Você pensa coisa boa ou coisa ruim? Oi? Por que você diz que o teu corre é bom? Todas as vezes que você vê alguém correndo, você tem que ter consciência. Perdeu o controle. Só que a gente é viciado em fazer corre acreditando que tá bom. 20 anos depois melhorou? Não, só está pior, mais doente, mais quebrado, mais defraudado, mais sem família e sem dinheiro. Correu e... Porque a questão não é velocidade, é direção. Não é a velocidade que eu caminho, é a direção que eu tenho. Já viu o ratinho correndo naquele círculozinho? Já viu? Quando bota o camundongo lá e bota ele para correr? Corre ou não corre? Anda ou não anda? Para onde? Mas ele caiu no jogo. Corre. Quando o faraó queria manter o povo no Egito, a primeira coisa que ele fez foi dizer para os seus capatazes: aumenta a carga de trabalho, ocupa eles, porque se eles trabalharem muito, eles não vão ter tempo para pensar em ser livre. Quanto mais eles ficarem ocupados no corre, menos eles vão ter pensamentos de liberdade. Agora há pouco eu estava vendo um time de futebol que tem no Rio de Janeiro que foi derrotado. Eu sabia que ia ser, porque ele tem o pior técnico do mundo treina aquele time. Você pode olhar, você não precisava dizer para mim o placar daquele jogo. Eu saberia, ao ligar a televisão, qual time que estava perdendo, sem olhar para cá. Sabe por quê? Porque o time que está perdendo, quando está 45 do segundo tempo, sabe o que ele faz? Corre. Corre desesperado. Briga pela bola, arruma quizumba com tudo. Me dá a bola! Ah! Correndo. Sabe por quê? Porque ele está tentando resolver em 2 minutos o que ele não fez em 90. Por isso, e o time que está ganhando? O time que está ganhando está nem aí. Toca a bola para o lado, a torcida grita olé. A bola sai, ele leva 10 minutos para pegar a bola de novo. O goleiro faz aquela cena, se joga no chão, rola. O cachorrinho adestrado. Não tem pressa de nada, sabe por quê? Porque está ganhando. E quem está perdendo? Pergunta a pessoa, não é você no final do jogo, não? Fala alto, Deus não corre. Irmãos, eu já viajei um pouco, né? Pregando. Eu acho que é coisa de paulista. Cara, eu já vi umas cenas em São Paulo que para mim é assustadora. Eu me lembro que uma vez eu estava dentro do aeroporto de São Paulo, tem o de Guarulhos, o outro, que eu não me lembro de cabeça, Congonhas. Aí eu estava lá e era tipo assim, meu voo era um dos mais cedos, era 5h30 da manhã. E eu fui muito cedo para o aeroporto para não perder o voo. E eu não queria dar trabalho para os irmãos também. Eu falei, não, me leva logo depois do culto, me deixa no aeroporto, eu fico tranquilo. Quando chegar a hora de embarcar, eu embarco para ninguém ter trabalho de me levar para lá. Era distante. Era 1h30 da manhã, 2h, não tinha possibilidade nenhuma de ter voo naquela hora. Eu estou andando tranquilão e lá tem aquela escada rolante de chão, aquela reta. Então eu estou aqui parado e a escada rolante me levando. E eu tranquilo indo embora. E ela me levando com calma. Daqui a pouco, cara, eu vejo um cara passar por mim dizendo, dá licença, correndo igual um louco. Me empurrou para o lado. E não tinha ninguém. Pensa no aeroporto vazio. E só dava para ouvir o barulho de pá, 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 correndo feito um louco. Aí eu olhei, para o relógio, para a televisão para ver o próximo voo. O próximo voo era 5h30 da manhã. Ele não tinha chegado cedo, ele já tinha chegado umas 3 horas cedo. Mas o cara estava correndo como se o voo dele fosse partir naquela hora. Eu olhei aquilo e falei, que doideira. Daqui a pouco eu fui, cheguei aonde estava e quem estava lá sentado esbaforido? O cara. Boa noite, bom dia, né? E fui embora. Eu acho que é coisa de paulista. Outra vez eu fui pregar em São Paulo e fui de ônibus. Aí eu desci na rodoviária Tietê. Aí eu estava na escada rolante, dessa vez é normal. Não sei se você conhece essa tecnologia, escada rolante. Você para e ela te leva, não precisa fazer nada. Tu para, é a melhor coisa para gordo. Tu
para e ela te leva. É um negócio assim fenomenal. E, pô, São Paulo é uma multidão de gente. Então, rodoviária Tietê, todo mundo descendo com a mala. E uma galera, cada um no seu degrau. Daqui a pouco, meu amigo, eu vejo um cara descendo e dizendo, me dá licença, 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 empurrando todo mundo, porque o tempo da escada rolante, que deve levar uns 30 segundos, era muito tempo para ele esperar. Ele estava com pressa. Que hora, pastor? 5 da manhã. Quando aquele cara passou por mim, eu falei, caraca, esse cara está correndo para onde? Sei lá. Deve estar correndo até hoje. Tempos atrás eu fui no sepultamento do pai do Newton, do avô do Newton. A figura mais próxima de paternidade que o Newton teve foi o avô. E o avô dele morava aqui na rua. E aí eu tinha uma loja aqui, o Newton às vezes ficava comigo aqui, até quase a hora dele ir para a faculdade. A gente ficava conversando. E aí todo dia, quando ele ia para a faculdade, ele já ia no limite, chegar em casa, tomar banho e ir embora. Então a gente ficava aqui 2, 3 horas conversando, e quando ele estava indo embora, o avô dele estava na porta, no portão. Aí quando ele olhava de longe, ele sabia que o avô dele estava naquela expectativa dele parar para conversar. Só que ele sempre estava atrasado. Então quando ele olhava o avô dele lá, ele já começava na desculpa que ia dar para o avô dele. O avô dele se arrumava assim, se ajeitava para parar para falar com o neto. E dizia, avô, estou na correria hoje, mas eu volto aí. Pum. Aí chegou o dia que o avô dele morreu e eu fui ajudar a fazer o sepultamento. Aí o Nilton chorando disse no meu ouvido aqui, cara, sabe qual é o pior? Nos últimos anos, todo dia eu via ele naquele horário e agora eu estou tentando lembrar por que eu estava correndo e eu não consigo lembrar. Você ficou tão viciado em correr que você nem sabe por que corre. Alguém apareceu e disse, corre, você acreditou e está correndo até hoje. Alguém dizia, aí todo mundo é lerdo, já percebeu isso já? Todo mundo é lerdo. Ninguém é tão rápido como você, todo mundo está devagar, o mundo todo parou e você está lá. E aí você olha e diz, não, é que as pessoas são lerdas, ou você está correndo demais. Fala alto, Deus não corre. Deus não corre porque não é coisa de crente. Cara, lê a Bíblia, já leu a Bíblia? Você não vai ver Deus correndo para nada, e eu vou ser muito sincero. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia com muita imaginação. A Bíblia não é um livro para mim chato, a Bíblia é um livro maravilhoso. Eu me vejo na cena, eu me transporto para aquele lugar. A Bíblia é um livro que para mim é muito bom de ler. Aí esses dias eu estava lendo a criação. Sabe Gênesis 1? Quando Deus começa a criar tudo. Você sabe que Deus criou tudo a partir do poder da sua palavra. Alguém já leu isso? Disse Deus, haja, e de repente, toma. Aconteceu um monte de coisa. O haja é poderoso. Quem sabe um dia a gente faz uma série só de haja aqui na igreja. Quando eu estou lendo aquela passagem, no primeiro dia Deus disse, pá, pá. Segundo dia, pá. 6 dias de criação. Quando eu li aquilo, a minha mente foi transportada para a ideia e possibilidade de eu ter recebido esses poderes. O poder do haja. Ah, eu queria receber o poder do haja. Já se pensou você tendo o poder do haja? Tem adolescente que queria ser o Thor, o Homem de Ferro. Não, eu queria receber o poder do haja. Irmão, haja é sinistro. Você diz, haja isso, e de repente, puf, a coisa nem sabia que existia, mas como você disse, ela vai ter que existir. Como gordo, minha vida ia ser facilitada. 2 da manhã, no Chavante, nada para fazer, e aquela fome aparece. Haja Big Mac. Pá! Que isso? Imagina! Haja Coca-Cola gelada. Pá! Da garrafinha ainda. De vidro. Pensa! Como minha vida facilitaria demais. Eu hoje, então, que eu estou passando mal aqui pra caramba pra pregar, eu sabe onde eu ia? É logo pro apelo. Haja conversão. Vem, acabou. Casa. Imagina um condom desse, cara. Gabinete de crente ruim. Haja conversão. Salvou. Amém. Não precisa de gabinete. Imagina eu fazendo gabinete com o poder do haja. É porque, pastor? Solução. Haja. Puf, acabou. Tô feliz, pastor? Eu também. Tchau. Cara, o poder do haja seria incrível. Porque a gente tem a cabeça viciada na correria. Como é que seria a Bíblia se eu fosse o Criador? Imagina, livro de São Maxwell, capítulo 1. No princípio criou Maxwell o céu e a terra, e disse ele:
haja tudo. E foi o dia primeiro e descansou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Eu ia criar tudo no primeiro, descansar nos outros 6 e na segunda-feira que vem eu vou... Vamos lá de novo? Mas já viu Deus criando, irmão? Primeiro dia. Tá escuro, hein? Haja luz. Não houve luz assim, pô, não. Ele ficou vendo a luz sendo criada, pegou? Então começou como? 4:30 da manhã. Aí apareceu a luzinha lá longe, ele ficou olhando. Bonita, hein? Forte. Meio-dia, luz fortuna. Depois chegando no final do dia, a luz estava indo embora. Aí lê a Bíblia. E viu Deus que era bom. Acabou. Voltou para o segundo dia. No segundo dia ele volta lá, ó. Haja firmamento. Faz mais o quê? Nada, vamos esperar firmar. Firmou. Gostei do firmamento. E agora? Amanhã eu continuo. Terceiro dia ele volta e vai fazendo coisa por coisa. Ele não podia fazer tudo de uma vez, sim ou não? Mas fez como? Por quê? Por quê? Fala alto. Deus não corre. Aí o crente vem para a igreja e recebe uma profecia de um profeta maluco. Servo do Senhor, assim diz o Pai. Ó. Te digo assim, hein? Grande é a obra da tua vida, terra. E digo, hein? Aí hoje em dia não é mais língua estranha, é língua estranhíssima. Prex, tá, pai. Contigo vai ser rápido porque eu tenho pressa contigo. Olha a loucura. E o cara acredita. Aí abre igreja, acaba com o casamento, desgraça a vida de todo mundo porque ele ouviu que com ele é diferente. Deus está tratando, Deus está ignorando o caráter dele, que é que não corre, para te dar vitória rápida. Fala para esse irmão, vai ler a Bíblia, acorda para a vida, irmão. Deus não corre. Eu fico vendo Deus chamando gente na Bíblia. Já viu Deus chamando Moisés? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos liderando o povo até chegar na terra prometida e ficou de fora. Deus tem um negócio comigo que vai ser rápido. Vai não, irmão. Se for o Deus da Bíblia mesmo, vai ser devagarzinho, porque Deus não corre. Quer ver o negócio? Mateus 14 diz que os discípulos estão no meio de uma tempestade. O vento é contrário, os discípulos remam com dificuldade, Jesus de longe viu os discípulos remando com dificuldade, e a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles. Você já leu como é que a Bíblia diz que Jesus foi? Os caras estão lá, quase bebendo água, quase morrendo afogado, barco quebrando, e lá vem Jesus na correria. No meio da noite, vem Jesus correndo, dizendo, segura Pedro que eu estou com você. Foi assim? Foi como? Como é que ele veio? Por isso que os caras acreditam que é fantasma. Todo mundo pensando que vai morrer em Jesus. Tarde. Vento bom, hein? Fresquinho, brisa. Pastor, por que ele não veio correndo? Deus não corre. Maria, meio desesperada com a morte do irmão, mandou uma mensagem e disse, só pode vir aqui logo, porque o meu irmão que você ama está morrendo. Aí Jesus mandou um recado. Avisa lá que isso não terminará em morte. Fica mais um dia. Lázaro morreu. Enterraram Lázaro. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Jesus aparece. Calmo, sereno, tranquilo. Onde está o defunto? Não, agora já era, já enterrou. Minha filha, onde está o defunto? Eu vou ressuscitar porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, naquele grande dia. Minha filha, onde está o defunto? Na cabeça da Marta e da Maria, Jesus estava atrasado. Estava ou não estava? Porque elas queriam milagre 4 dias antes. Jesus queria milagre no tempo certo. Elas queriam cura, Jesus queria a ressurreição. Tem um montão de irmão aqui fazendo besteira porque diz, eu acho que Deus se esqueceu de mim, pastor. Eu acho que na minha vez Deus se atrasou.
Eu acho que na minha vez, Deus pulou uma vez e deu para outra. Avisa para esse irmão perto de você, Deus não corre. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: ficai aqui, eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver preparado, eu volto. Glória a Deus, nada, 2000 anos. 2000 anos. 2000 anos, quem está dizendo? Vou voltar, hein? E agora que tem gente não acreditando, agora que dá vera. Pastor, por que não veio antes? Pergunta para ele quando você chegar no céu. Mas aqui é a verdade? Deus não corre. Deus não corre porque não é coisa de crente. Segundo, não corre porque você tem pai. Você consegue dizer isso em voz alta? Eu tenho pai. Fala com vontade, eu tenho pai. Eu tenho me dedicado a construir coisas para Deus. Eu tenho me dedicado a servir Deus no melhor que eu puder. Eu tenho me dedicado a honrar minha família, honrar meus amigos, honrar minha igreja, amar meu Deus com toda a minha força e com toda a minha alma. Mas você quer saber o que tem me sustentado todo esse tempo? Saber que eu tenho pai. Paternidade divina não é doutrina de alguém que quer ficar emocionado. Paternidade divina é cura para a alma e livramento na hora da tentação. Eu era noivo de Priscila, eu já contei isso aqui na igreja, mas cabe alguém ouvir talvez. Eu era noivo de Priscila e a gente decidiu que antes de ter uma casa para a gente deveria honrar minha mãe. A gente tinha que sair da nossa casa, minha mãe tinha que ir para a casa dela. E eu pensei que seria uma coisa mais fácil, mas não foi. Eu me lembro de sentar com Priscila e conversar com ela e dizer: eu não sei que casa que a gente vai morar, mas a minha mãe sai da casa onde a gente mora e vai morar agora num terreno novo, numa casa nova. E não faz sentido a gente casar com móveis novos, com casa nova, e minha mãe não tem uma casa boa. Então daqui por diante, todo o nosso esforço, todos os recursos que vieram na minha mão, a gente vai tentar ajudar minha mãe, para minha mãe ter a casa dela, e quando a casa dela estiver pronta, aí a gente pensa na nossa casa. Na minha cabeça eu pensei que isso ia durar o quê? 1, 2, 3 meses, na época eu ganhava bem. Fechou tudo que você possa imaginar. E quando a gente conseguiu terminar a casa da minha mãe, para minha mãe ir para a casa dela, faltava 45 dias para a gente casar. Casamento, um monte de coisa. E aí eu me lembro que nesse período, Priscila tinha escolhido as coisas que ela queria para a casa dela, já que chegou finalmente a vez dela. Estou falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, hoje, se vidro hoje é caro, imagina 10 anos atrás. Brindex era uma coisa caríssima. E a Priscila queria botar brindex na casa inteira. Ela queria uma casa de pobre com brindex. Tinha um vidraceiro de Itaipu, seu Manel. Eu chamei ele para fazer orçamento lá em casa. Orçamento é de graça, não se paga, é de graça. Eu falei: faz orçamento aí para saber quanto custa. Aí seu Manel foi lá todo empolgadão e perguntou para mim: vidro da onde? Eu falei: dessa porta e daquela janela. A Priscila: tá doido? Não, dessa porta, dessa janela, daquela janela, daquela janela. Da janela de tudo que tinha janela em casa, ela falou. Eu falei: Priscila, mas dentro de mim eu pensei: orçamento é grátis, pode fazer. Quando ele terminou de fazer o orçamento, deu um valor muito alto. E ele era barateiro, mas o valor deu muito alto. Aí ele virou para mim, para a Priscila, e disse: quanto você vai fazer? Aí eu não pensei muito. E disse para ele: amanhã. Depois que eu falei amanhã para ele, eu pensei: tá maluco, amanhã como? Não tenho dinheiro, como é que eu faço isso amanhã? Só que meu pai sempre falou assim: homem tem que ter palavra. Eu falei: eu vou ter palavra, mas vou ficar mentiroso, porque amanhã, não tem amanhã. À tarde tinha um culto em Nova Iguaçu, na posse ali, que a pastora Helena Raquel até hoje dirige. Helena Raquel é madrinha de casamento meu e de Priscila. A gente foi para aquele culto junto com Priscila. A Helena começou lá e terminou o culto. A Helena falou assim: vamos ali. E se vamos ali depois do culto, eu já sei, é código de gordo, dizendo: vamos ali comer alguma coisa que tem para pastor comer. E eu fui com ela, comida de graça. Eu fui. Sentamos na mesa. Desse dia, geralmente tinha sempre muita gente, mas nesse dia ficou eu, Priscila, Helena, pastor Eleomar, e eu não me lembro de mais ninguém. Eu acho que ficou só a gente mesmo. E a gente ficou ali botando conversa em dia, conversando muito, ela perguntando sobre noivado, as coisas que estavam acontecendo. E naquele dia a Helena foi tomada por Deus. Ela disse: vamos orar? Dentro de mim eu conheço crente, né? Eu falei: isso vai dar ruim.
Uma hora dessa, já teve culto, 2 horas de culto. Já estamos aqui um tempão falando de Bíblia. Já senti Deus aqui algumas vezes. Mandou, vamos orar? Isso vai dar ruim. Eu conheço, isso vai dar ruim. E deu ruim mesmo. Helena começou a orar. Helena, antes de ser uma pregadora, ela é uma profeta. A Helena começa... E de repente ela vai até a Priscila, coloca a mão sobre a Priscila. Eu me lembro como se fosse hoje ela dizendo para a Priscila: você tem pai. Você tem pai. Menina, você tem pai. Escolhe o melhor, porque você tem pai. Não duvida, você tem pai. Vá onde você quiser, você tem pai. E ela repetiu isso, e a profecia foi 20 minutos de você tem pai, você tem pai, você tem pai, você tem pai, você tem pai. O que tu acha que eu passei a ouvir da Priscila toda hora? Ih, menino, eu tenho pai. Não, vai dar para comprar. Eu, Priscila, não tenho dinheiro. Ih, eu tenho pai. Ih, eu tenho pai, eu tenho pai, eu tenho pai. A gente tinha uma vigília de oração de alguns pregadores, de itinerantes, que quando não era na minha casa, às vezes a gente orava na casa do Anderson, que é até pastor da igreja de Nova Aurora. E naquele dia a gente foi, era a congregação do Mutirão, que ele dirigia, e a gente foi orar lá. E chega o Crésio Araújo, que também é padrinho de casamento nosso. O Crésio chega espantado, ele entra, ele olha para mim e fala: cara, que bom que você veio para oração, porque eu preciso falar contigo. Aí ele mete a mão no bolso e tira um envelope. Sempre é vitória, irmão, envelope. Nunca é uma coisa ruim. Ele puxou o envelope, quando ele puxou o envelope, ele olhou para mim e disse: tu acredita que eu fui pregar numa igreja hoje à noite? Eu falei: claro, você é pregador, pregar numa igreja faz sentido. Ele: não, cara, eu fui pregar numa igreja à noite, mas me deram uma oferta surreal. Eu falei: me explica o que é uma oferta surreal. Não, me deram uma oferta que não é normal me dar. O que me deram lá não faz sentido ter me dado. Mas eu lembrei que eu ia vir para oração e me lembrei que eu sou seu padrinho de casamento. E eu me lembrei que eu não te dei presente de casamento. Quando entrou, eu falei: ah, não é da gente. É do Max e da Priscila. Eu lembrei: é mesmo. Vai que ele muda de opinião. Fui para casa, eu era noivo de Priscila. No outro dia de manhã, eu chamei o seu Manuel e falei: vem botar o vidro. Aí eu falei: Priscila, vem aqui para tu ver o negócio. Aí quando ela chegou, viu ele, viu o vidro, ela não quis nem saber da história, só olhou para mim e disse: eu te falei? Nunca reparou que a primeira coisa que o diabo faz quando vai tentar Jesus é dizer para ele: se tu é filho de Deus? Você já leu isso alguma vez? Quando você lê Mateus 4, você já percebeu que o diabo não está preocupado com o deserto de Jesus? Ele só está preocupado se Jesus duvide de quem é seu pai. Olha o que ele diz: se tu és o filho de Deus, se tu és o quê? Ele não está nem aí com o que Jesus vai fazer, ele está preocupado com o que Jesus ouviu no versículo 17 do capítulo 3. Porque no capítulo 3 de Mateus, no versículo 17, o pai afirma dizendo: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Deus disse: ele é meu filho, e logo depois o diabo disse o quê? Se tu é, prova. Se você sabe quem é teu pai, sai do corre, porque se teu pai não te sustentar, quem vai? Alguém está me ouvindo? Se teu pai não te sustentar, quem vai? Você entende o quanto é uma alma rebeliada quando você começa a acreditar que você que bota comida na tua mesa? Quando você começa a acreditar que você que vestiu o teu corpo? Quando você começa a acreditar que é você que vai e volta? Alguém diz toda hora, alguém diz: pastor, cuidado, porque é muito perigoso, agora estão roubando tudo. Irmão, por Deus, eu vou e volto e não vejo nada. Pastor, o senhor tem corpo fechado? Não, o senhor não vai ser roubado. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou. Mas tem uma verdade: eu tenho pai, irmão. Então quem tem pai tem provisão. Quem tem pai tem alguém para te guardar. Quem tem pai tem tudo. Não faz sentido você, tendo um pai como o nosso, viver como vive. Não, eu tenho um pai. Diga alto: não é coisa de crente. Diga: eu tenho pai. Diga: o meu pai sabe de tudo que eu preciso. Quando a gente foi botar a tenda aqui, eu contratei um especialista em montagem de tenda.
O Gil já tinha tido uma experiência de montagem ruim. Pela conversa, eu falei, quer saber da coisa? Eu vou achar alguém que só trabalha com montagem de tenda. Achei um cara em Campo Grande. O que ele me cobrou, eu aceitei pagar. 30 dias depois, não tinha tenda, não tinha lona, coisas sumiam da obra e o cara só roubava a gente. Aquilo trazia dentro de mim uma revolta social, um ódio, você não faz ideia. E como pastor, ficava feio. E eu olhava para aquele cara, eu sabia que ele estava me roubando. E aí eu me lembro que um dos dias eu cheguei aqui, entrei nessa obra, e o cara olhou para mim e disse assim, pastor, eu tenho que conversar com o senhor me contratou, mas está errado o contrato que a gente fez e para terminar você tem que me dar mais 7 mil reais. Tipo assim, você tem que dar, senão eu vou embora e largo do jeito que está e acabou, mais 7 mil reais. O que eu vi naquela hora é ele botando a mão no bolso da igreja e roubando 7 mil reais dela sem pedir licença. Ou dá. E eu achei aquilo tão afrontoso, eu disse, meu Deus, eu sei a luta do povo da minha igreja. Assalariado, aposentado, catador de lata, diarista. Eu falei, Jesus, o que esse cara está fazendo aqui? Aquilo me deu uma revolta na alma, e era um tempo de silêncio. Eu orava, eu pedia a Deus serenidade, eu pedia a Deus para botar a coisa mais rápida, e a coisa estava travada, e Deus estava calado. Eu me lembro de entrar aqui e pedir a Deus, dizendo, Deus, eu estou aceitando até para-choque de caminhão, bota uma frase lá para o Senhor falar comigo. Se passar um caminhão com uma frase, eu vou entender que é o Senhor. Nem isso passava. Nada, silêncio. Eu falei, Senhor, até meio vaso, aquele vaso meio estranho, que não dá para entender o que ele diz. Eu aceito, nada. Hino, Deus, nada. Um sonho. Sempre tem irmã aí que está sonhando, irmão. Pode ser esse sonho maluco, eu aceito qualquer coisa. Nada. Aí eu me lembro do desespero. Não tem dinheiro, tem que terminar, as coisas não estão acontecendo. A gente consegue colocar a lona finalmente no lugar, e o cara disse para mim assim, com esse valor, essa lona vai durar uns 6 meses aí. 6 meses, 6 dias. Primeiro culto, a gente fez. Segundo culto, veio a chuva. A lona, aquela correria. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu me lembro que um dia eu vindo para cá, eu faço um vídeo da ponte de lá para cá. Um videozinho, mostrando o que está acontecendo. E Deus fala comigo, agora tu entra lá dentro e pede. Eu vou mover corações que te amam, que não te amam. Eu vou promover para você. Só que eu estava cansado de ser o cara que bota a cara e pede. Então eu falei, Deus, se é para falar, fala outra coisa. Fala que eu tenho que trabalhar em um lugar que eu vou, fala que é para fazer uma... Mas isso aqui eu não aceito. E Deus falou comigo, faz, rapaz, é isso que você tem que fazer. Eu fiz o vídeo, eu editei o vídeo, mas eu não soltei o vídeo. Eu voltei para casa deprimido. Deitei na minha cama, deprimido. E falei para a Priscila, olha o vídeo que eu fiz. Mas é ruim de eu soltar isso, hein? Eu não vou pedir mais nada. É muito tempo nisso. É uma humilhação. A Priscila, rapaz, larga de ser bobo. Com muito custo eu soltei o vídeo num grupo da igreja. Passou 1 minuto, eu fui lá e apaguei. Não aceito. Apaguei. Naquele 1 minuto que eu botei e apaguei, não dava para saber nada que eu tinha falado naquele vídeo. A Natália do Diego, a Natália Monteiro, ela manda mensagem para mim e diz assim, pastor, eu vi que o senhor botou um vídeo lá, eu vi que o senhor apagou muito rápido, eu não sei do que é, mas se for para doar alguma coisa, eu não sei nem o que é, mas se for, conta comigo. Falei, que doideira. Ela nem ouviu nada e quer ofertar, que loucura. Aí a Priscila, para de palhaçada, Deus já falou contigo, posta isso aí. Eu, amém. Peguei o vídeo, postei o vídeo de raiva e deprimido, desliguei o celular e fui dormir. Falei, não quero nem ver onde isso vai dar. Passou algumas horas, não sei como, mas meu telefone começou a tocar. Falei, que doideira isso aqui. Acordei com o telefone tocando, fui ver, era um DDD de Sorocaba. Geralmente é agenda de longe, assim, DDD de outro município, de outro estado. É alguém querendo falar contigo de outra coisa, não é para dar oferta. Só que eu estava tão zonzo que eu atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, era um amigo de infância meu.
E esse amigo de infância disse: cara, eu estou aqui em Sorocaba. Ele sempre tocou violão, aprendi a tocar instrumento, eu e ele junto. E ele estava dando aula de música online. E Deus tinha prosperado ele. E ele estava ganhando muito dinheiro dando aula online. E ele diz: cara, eu estou aqui em Sorocaba, mas aqui em Sorocaba eu ouço falar do trabalho que você está fazendo aí. Eu soube que você botou uma igreja de criança. E foi falando as coisas todas. Ele sabia da vida da igreja toda. E eu vi um vídeo que você colocou lá que você tem que comprar telha. Eu disse: eu tenho que comprar telha. Manda o Pix da igreja agora. Aí eu fui e mandei o Pix da igreja para ele. Eu mandei o Pix da igreja para ele. Ele foi lá e deu uma oferta. A oferta dele naquele momento era uns 8 mil reais. Era muito dinheiro. Eu fiquei zonzo. Eu disse: glória a Deus. A gente precisava de 20. Falei: caramba, Deus já respondeu. Porque eu falei: vou parcelar no cartão e vou ir pagando. Eu saí de lá tão feliz que eu vim para a igreja. Eu tinha que entregar umas camisas de semeador da paz para o Rodolfo, da Jéssica. Quando eu cheguei aqui na igreja, o telefone tocou de novo. Eu nem percebi, eu atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone de novo, agora era o pastor Marcos Silva, que prega aqui domingo que vem. Quando o pastor Marcos Silva atendeu, pastor Marcos Silva era um cara que eu não queria ver pintado, e te explico por quê. Eu disse no começo do culto: gordo não se veste, se cobre. Há uns 20 anos antes, 10 anos antes, eu fui na igreja dele. Ele era pastor de uma mega igreja, até hoje ele é, de gente muito rica. E pô, gordo era o seguinte: eu chegava em Nova Iguaçu, achava um brusão que cabia em mim, eu comprava 10 dele. Não sei lá quando eu vou achar outro brusão, então eu comprava 10 da mesma calça, então ficava uniforme. E aí eu fui na igreja dele, falaram de mim, ele deixou eu dar uma palavra, e quando eu terminei de dar uma palavra, ele virou para o amigo que me levou e disse assim: palavra boa, mas olha o jeito que ele se veste, não combina com a minha igreja, vai me queimar. E o amigo que me levou, tentando me dar um conselho de eu melhorar minha roupa, disse: está vendo aí, fechou uma porta para você para pregar, porque você não se arruma direito e tal. Aquilo ali me deu uma mágoa, uma raiva tão grande, que eu falei: ele vai ver, mal vestido, mas no dom Deus vai me honrar. E honrou mesmo. Depois daquilo ali eu preguei em vários lugares, viajei o mundo todo, e ele me ligava direto querendo uma agenda na igreja dele. O que eu dizia para ele? Não, tá fechada a agenda, tá completa e tal. Quando ele ligou para mim, ele liga e diz: aqui é o pastor Marcos Silva, você sabe quem é? É claro que eu sei quem é. Tu não esquece o negócio desse nunca. Só que eu estava zonzo com a oferta de 8 mil reais e pelo sono que eu acabei de acordar. Eu disse: ô pastor, tá bom, tranquilo, lembro do senhor assim, daí de Campo Grande. Ele: me conta aí, qual é a história? Eu falei: a história é que eu fui enganado, botei uma lona, o cara falou para mim que 6 meses a lona ia durar, durou um culto, choveu tudo, e agora a gente tem que botar telhado, vai ter que mexer na estrutura toda, vai ter que botar broco, a tenda vai ter que virar um galpão, e na minha conta inocente, uns 20 mil reais vai dar para telhado. Depois a gente descobriu que era 60, e foi indo. Mas de qualquer modo, na minha conta inocente, eu pensei: uns 20 mil deve dar. Eu, pobre, nunca botei um telhado direito em casa, imagina na igreja. Aí ele virou para mim e falou assim: você pode vir aqui na César pregar? Eu disse: pastor, não, vem aqui quarta-feira, vem pregar aqui. Aí eu fui pregar. Aí quando eu terminei de pregar, ele veio e começou a me dar oferta. Ele falou assim: 20 mil reais resolve lá? Eu falei: resolve. Então vem toda quarta-feira que eu te dou 3 mil. Eu digo: eu venho. Eu venho. E toda quarta-feira, quanto que é a parcela? Eu falei: uns 3 mil reais é a parcela, então vem pregar toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu ia lá, pregava, ele dizia: mais uma parcela, mais uma parcela, mais uma parcela, mais uma parcela, mais uma parcela. Mas antes disso, quando ele está falando para mim, o mais importante não foi ele falar: vem aqui pregar. A doideira, lembra que eu falei que o céu estava em silêncio e Deus não dizia nada para mim? Quando ele me ligou, ele disse: você sabe quem sou eu? Eu falei: sei. Ele falou: eu vou abençoar você, vem aqui que eu vou te dar as parcelas todas do telhado. Mas no meio disso tudo, Deus tomou a boca daquele homem para mim, e ele começou a dizer assim: eu sei. Aí ele começou a dizer: eu sei o que é chegar dentro de uma obra e ser roubado por quem você contratou. E ele foi falando meus últimos 5 meses de vida. Eu sei o que é ficar com vergonha de chegar diante do povo no domingo e não saber explicar o que está acontecendo. Eu sei o que é botar um vídeo na internet e ir dormir porque não quer encarar a cara do povo e pensar no que vão falar de você. Eu sei. E aquele cara foi falando e eu fui ficando mole aqui do lado de cá. Chegou uma hora que eu disse: cala a boca. Falei: pastor, depois a gente conversa. Não tem como conversar.
Rodolfo me esperava para pegar a camisa. Eu falei, fica aí, meu amigo, eu não posso conversar com você. Eu vi como um raio, passei por tudo aqui dentro. Aqui tinha uma coluna. Eu agarrei na coluna e a única coisa que eu sabia fazer é chorar e gritar. Sabe o quê? Me perdoa. Eu vou te explicar por quê. Eu esqueci quem era meu pai. E eu comecei a chorar dizendo, Deus, me perdoa porque eu esqueci que o Senhor é meu pai. Me perdoa porque eu duvidei que o Senhor é meu pai. Me perdoa porque eu tomei a rédea de novo da minha vida. Me perdoa porque eu quis controlar o que só o Senhor pode controlar. Me perdoa porque o teu silêncio me fez ser precipitado. Me perdoa. E eu chorava de urrar. Eu tenho certeza que o vizinho do lado que morava aqui pensou que eu estava tomando uma surra aqui dentro dessa igreja. Mas eu dizia, Deus, me perdoa porque eu duvidei do pai que eu tenho. Aí eu me lembro do Espírito Santo me visitar naquela tarde e dizer para mim assim, Maxwell, você quer saber por que eu não te falei nada, Maxwell? Eu disse, por quê? Aí o Espírito me disse, porque para filho a gente não fala, para filho a gente faz. Sai do corre. Não é você que sustenta tua casa tem dono. Fala, não é coisa de crente. Eu tenho pai. E o meu pai sabe de tudo que eu preciso. Você consegue me ouvir mais 2 minutos? Consegue? Mais 2 minutos? Quem consegue mais 2 minutos, levanta a mão. 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14 sério. Olha aqui. É incrível, a gente sabe que Deus sabe de tudo que a gente precisa, mas a gente até chegar numa fé que você confia em Deus como teu pai, demora, né? Passou isso, a gente foi fazendo o galpão e faltava, sei lá, uns 200 mil reais para terminar o galpão. Aí eu falei, vou fazer um jejum. Priscila perguntou, quantos dias? Eu falei, 40 dias. Cara, eu fui bravamente, eu falei, na raça, 40 dias de jejum. Jejuei o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia de jejum. Já virando um zumbi. Eu chego aqui na porta da igreja vem o Bruno. Pastor, olha aqui o aplicativo. Tem alguma coisa errada no meu aplicativo. Eu disse, o que foi? O banco está me oferecendo um empréstimo de 200 mil reais. Tem alguma coisa errada? Eu pensei dentro de mim, tem não. Mas eu estava em casa e pensei, pastor, para mim não é. Será que isso aqui não é Deus mandando a providência para o senhor terminar a igreja e botar as coisas no lugar? Isso é para você que acha que o político botou dinheiro aqui. Aí eu olhei para o Bruno e falei assim, cara, tá com cara que é Deus mesmo, porque eu estou 3 dias sem comer. E Deus sabe que eu vou a 40 e eu acho que eu não aguento. Mas eu já estou 3. Aí ele falou assim, ó, a parcela fica em 9. Eu olhei a conta que a gente tinha e todo o dinheiro que a gente tinha para pagar. Falei, Bruno, só dá para pagar se for 7. E 7 é o seguinte, não sobra mais R$1 na conta da igreja, 7 é 7. Ele, vou mandar mensagem para ver se muda. Daqui a pouco ele mandou uma mensagem de, pastor, é 7. Só que eu tinha falado para ele o seguinte, se ela falar 7, nem pensa, faz. Daqui a pouco ele liga, pastor, é 7, já fiz, tá? Quando ele falou, é 7, eu já fiz, eu falei, glória a Deus. Contei para os 2 irmãos perto da gente, fui dormir. No outro dia de manhã, cada um com seus problemas. O problema do teu pastor, eu não sei dever nada a ninguém. Eu não durmo se eu estiver te devendo R$10. Eu tenho horror que alguém me cobre alguma coisa. Eu tenho problemas com questão de dívida, não faz noção do quanto se acaba. Por isso que eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho dívida de nada. Eu não compro nada parcelado. Eu não gosto. No outro dia eu acordei de manhã e comecei, diabo, eu nunca fiz isso, mas o diabo falou para mim, faz conta. Eu comecei a fazer conta, e quando eu comecei a fazer conta, eu contei quantas parcelas ia dar, os juros daquele empréstimo. Eu olhei para o som, eu olhei para as outras coisas que a gente já estava devendo. Quando eu fui fazer a conta, R$500 mil. Eu olhei para dentro de mim e disse, que louco que você se tornou. Você é um homem que está devendo R$500 mil, seu imprudente, seu louco, R$500 mil. E eu fiquei R$500 mil. Peguei o telefone, liguei para o Bruno e disse, Bruno, R$500 mil, Bruno. Pastor, mas já está na conta. Eu falei, agora a gente gasta.
Quando eles fazem empréstimo, geralmente eles dão 90 dias para pagar a primeira parcela. No surto, eu quis ajudar Deus. Eu reuni alguns irmãos da igreja, reuni minha mulher e disse assim: Deus mandou a provisão que a gente precisava, mas para a gente ter isso, essa igreja vai ter que ficar sem pastor. Infelizmente, nos últimos 5 anos eu fiquei como pastor da igreja feliz, mas agora, infelizmente, eu vou ter que me ausentar da igreja aos domingos e vocês vão ter que segurar. Fiz um discurso bonitinho, os irmãos choraram emocionados, vocês seguram aí, hein? Porque eu vou ficar ausente da igreja. Quando eu falei que minha agenda estava aberta de novo, foi um milagre. Em parada de 1 semana, eu tinha uns 100 dias de agenda marcada. Todo mundo, os pastores de onde eu pregava, tá disponível, voltou a pregar, uau! E saíram fechando a agenda. Minha primeira agenda foi na igreja do pastor Natanael, que prega aqui domingo. Aí eu fui pregar sobre o quê? Paternidade. Aí eu estou lá pregando paternidade. Foi lindo eu pregar paternidade. Primeiro dia todo mundo chorou, era sábado. Eu ia pregar mais domingo e segunda. Domingo eu não só fui para esse culto, eu levei minha mulher. E os irmãos da Vinde ficaram aqui no galpão, que tinha dinheiro, mas não tinha mais pastor. Comecei a pregar. Antes de eu pregar, o pastor Natanael foi tirar uma palavra ofertória. E aí, quando ele estava falando de oferta, ele citou a minha pregação do dia anterior. E eu sentado do lado da minha mulher, eu estava todo feliz, porque eu estava fazendo coisa que eu nunca pude fazer. Uma delas, quentinha. A gente já tinha vendido 100 quentinhas de feijoada. Eu estava com as agendas todas, eu preciso ganhar 8 mil todo mês para ajudar a igreja. Então eu tenho que pregar, eu tenho que vender livro, eu tenho que fazer palestra, eu tenho que fazer conferência, porque a igreja precisa de mim. Quando o pastor Natanael está falando sobre paternidade, na hora da oferta, o Espírito Santo falou comigo e me perguntou assim: você não me ama, né, cara? Eu falo até hoje, me constrange, porque quando ele falou você não me ama, aquilo me desmontou. Priscila pensou que eu estava passando mal do lado dela. Eu disse: é claro que eu te amo. Não, você não confia em mim. Eu disse: claro que eu confio no Senhor. Ele disse: cara, se você me ama e confia em mim, por que você está fazendo aqui? Por que você não está com o povo que eu te dei? Por que você não está no lugar que eu te plantei? Aí vai ficando pior. Aí eu disse: porque eu preciso ajudar eles. Eles precisam de mim. E eu estou aqui me sacrificando pela igreja. Aí o Espírito disse: você não entendeu ainda, né, cara? Mas eu sou teu pai. Aí ele foi mais longe. Meu pai foi um baita pai. Tá maluco? Meu pai foi um homem fantástico. Que falta que meu pai me faz? O Espírito Santo falou comigo: qual foi o dia que você acordou em casa e não tinha pão? Eu disse: dia nenhum. Eu acordava, meu pai era um carroceiro. Meu pai, eu tenho certeza que meu pai dormia sem dinheiro, no outro dia saía de casa para arrumar dinheiro para botar comida em casa. Ele me perguntou: qual foi o dia que acabou sapato na tua casa? Eu tinha um, mas eu usava até o final e antes de terminar meu pai comprava outro. Eu disse: qual foi o dia que você foi dormir preocupado com o almoço? Qual foi o dia que você foi preocupado com o café da manhã? Depois eu descobri com o seu Felipe que meu pai comprava o que ele quisesse na padaria do seu Felipe, porque meu pai era um cara de palavra. Então, quando meu pai ficava 2, 3 dias sem comprar pão, o seu Felipe ia lá em casa e dizia: tá maluco? Dá pão para os teus meninos porque você é um homem de palavra. Quando você arrumar emprego, você vai lá, eu te dou pão, você me paga. Mas eu nunca soube disso enquanto era criança, porque eu tinha pai. E pai providencia em tudo. Você não entendeu ainda, mas você tem um pai que é provedor e quer dar uma de adulto. Deus não quer adultos, Deus quer filhos dependentes. Deus não quer adultos, Deus quer filhos que se dobram e aceitam da onde vem o leite, da onde vem o pão, da onde vem a provisão do Pai. Eu me lembro do Espírito Santo falou comigo: se eu sou teu pai, o que você está fazendo aí? E muito envergonhado eu preguei aquela noite, avisei para o pastor que eu não voltava mais, e no outro dia eu fui pegando o telefone e fazendo ligações ruins, porque um montão de igreja contava que eu ia lá. Eu dizia: pastor, eu sei que o senhor fez conta comigo indo aí, mas cancela, não posso ir mais. Cancela, não posso ir mais. Cancela, não posso ir mais. E aí eu voltei para dentro daquela igrejinha que era Vinde aqui,
e preocupado, dizendo, da onde vai vir um dinheiro para pagar a primeira parcela desse... E eu pensei, aí eu comecei com Priscila, vamos vender nossa casa, vamos vender terreno, vamos vender carro, porque vai ser uma vergonha o Bruno ficar com o nome sujo por causa da igreja. E o Espírito Santo de novo falou comigo, você não entendeu ainda não, meu amigo? Você tem pai. Cancelei todas as agendas, fiquei aqui dentro dessa igreja, com ela arrecadando a fortuna de 4, 5 mil por mês. Um dia veio um convite para me pregar numa terça-feira, que não tinha nada na igreja, em Petrópolis. Véspera de pagar a parcela. Quando eu terminei de pregar, o pastor disse para mim assim, pode tirar uma oferta. Tudo que entrar de oferta, eu quero te abençoar. Eu disse, sério? Ele disse, sério. Tínhamos 40 irmãos ali. Eu disse, irmão, se vocês quiserem ofertar, vocês ofertam, mas sinceramente não é para mim não. Eu tenho uma igreja. E Deus sabe dos desafios, mas não vou entrar em detalhe. Quando terminou aquele culto, o pastor veio me trazer a oferta que os irmãos tinham me dado naquela noite. 28 mil reais. Vou te falar o que significava 28 mil reais. Quando chegou a hora de pagar a prestação, a primeira era 7, mas a última era 2 mil e pouquinho, caía muito. Quando chegou o dia da gente pagar a primeira prestação, a gente não pagou uma, a gente pagou um ano. Porque correr não é coisa de crente. Eu tenho pai, e o meu pai sabe de tudo que eu preciso. Estão falando que a gente está comprando os terrenos todos aqui do lado. É verdade, a gente está comprando tudo mesmo. O primeiro terreno que eu comprei aqui atrás foi um vizinho que bateu lá em casa e disse, o senhor tem que comprar o meu terreno. Eu disse, não tenho não. Não tenho não, não vou comprar mais terreno nenhum. Eu estou feliz com a igreja do jeito que está e não vai, porque eu nem sei o que fazer com esse terreno. Aí aquele cara disse para mim assim, o senhor não sabe, mas Deus sabe. Quando ele falou, Deus sabe, aquilo foi uma flecha no meu coração, e Deus falou assim, você não sabe, mas eu sei. Aí eu virei pro cara, pro Marquinho na época, e disse, tá fechado, é da igreja. Ele disse, quanto o senhor me paga? Eu digo, primeiro, segunda-feira depois do carnaval, você pode vir aqui que o dinheiro vai estar aqui. Irmão, eu esqueci. Passou dezembro, passou janeiro, fevereiro, carnaval, a gente ficou no Eu Quero a Terra. Quando veio, eu falei, ih, rapaz, segunda-feira que vem eu tenho que pagar o Marquinhos. Eu vou pregar numa igreja, o pastor Marco vai lá e... Deixa eu ver aqui, ele vem me trazer aqui, olha o terreno e fala, vocês têm que comprar isso aqui. Eu falei, ih, o senhor nem sabe. Não tem que comprar não, eu tenho que pagar agora, porque comprar já está comprado. Ele, como é que paga? Eu falei, é X. Ele falou assim, é X o que? A entrada? Eu falei, é. Ele, tá bom. Hoje à noite eu mando mensagem para você. À noite ele estava mandando mensagem para mim, na segunda-feira eu estava encontrando com o Marquinhos, dizendo, toma teu dinheiro, o terreno é da igreja agora. Não se ofenda comigo não, mas eu estou sendo muito sincero, eu não sei o que é orar por provisão. Eu não sei. Quando a gente olha para os desafios da Vinde, só para você ter noção, nos próximos 4 meses, agosto acabou, então agora é setembro, outubro e novembro, para Vinde acabar de comprar os terrenos, colocar o estacionamento, fazer área gourmet, casa da criança, tudo, a gente calculou por baixo, é sempre por baixo, 300 mil reais. A gente entendeu que é como comer bife. Ninguém come um bife inteiro, então a gente fatiou. E aí a gente fatiou na ideia do seguinte, a gente vai comprar todo mês, a gente vai fazendo uma parte, até que a gente tenha tudo. Então 300 mil numa oração de homens, eu falei, a gente tem que orar aqui agora, para Deus mandar, além do que a gente tem de gasto fixo, 75 mil reais todo mês. Porque se Deus não mandar 75 mil reais todo mês, a gente não consegue. E eu nem estou falando de dezembro, quando a gente vai ter que comprar o sítio lá no resort. Nem faz essa conta, porque aí tu vai bater 1 milhão comigo. Cara, essa semana a gente fechou a entrada do mês de dezembro. Agosto. 85 mil reais. Não, aplaude direito. Não ficou R$1, porque está tudo devendo. Mas eu comi uma fatia do bife, já foi. Você duvida que setembro vai ser de outra provisão?
E eu vou falar uma coisa, se é para aplaudir, vamos aplaudir umas pessoas direito. 360 metros de telha doado, irmão. Vocês doaram. Aplaude mesmo. Mas eu queria que você levasse a mão no seu coração e queria orar por uma coisa específica aqui agora. Eu queria orar por uma coisa específica. Meu coração está cheio de amor e piedade nisso, então eu queria orar sobre isso. Eu sei que não é fácil ser mãe, pai, mulher, marido. Eu sei da pressão que a vida impõe, como que sustenta, como que mantém, como que veste. Eu sei como o diabo é sujo para jogar na cara que você não é provedor, que você está deixando em falta. Mas eu queria que você levasse a mão para o seu coração, porque eu queria orar pelo teu coração. Se você tiver fé, não bota só uma mão no teu peito não, coloca a outra na tua cabeça. Porque eu sei que existem guerras agora, contra a sua mente e contra o seu coração, colocando você para correr e dizendo para você que já era. Mas é no nome de Jesus que eu oro essa noite, para que o teu coração se abra, para que a sua mente se expanda e você saia daqui com uma certeza. Você não tem que correr porque não é coisa de crente. Você é uma mulher da fé, você é um homem da fé. Alguém disse que a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Quando alguém aparecer agora mandando você correr, você vai dizer: calma, eu não vou entrar na correria porque eu tenho alguém que me controla, eu tenho alguém que me dá comando, eu tenho alguém que me dá o time da minha caminhada, eu tenho alguém que me dirige, eu tenho alguém que me governa. Mas se o diabo visitar você ainda hoje dizendo: como pode você ser filha dele e viver assim? Como pode você ser filho dele e viver assim? Não fica com o que teus olhos estão vendo não, fica com o que teu ouvido está ouvindo agora e que chegou no teu coração. E quando o diabo te visitar nos desertos da vida, grita para ele, para todo mundo ouvir: eu tenho pai. Quando a vida questionar que ele não sabe o que você está passando, avisa e lembra que você não tem só um pai que é teu pai, você tem um pai que sabe de tudo. Mão no coração, mão na mente. Eu clamo por libertação essa noite, Senhor. Eu clamo para que teus filhos que aqui me ouvem, atacados na alma, atacados na mente, por um espírito que questiona a provisão, o cuidado e o teu favor, eu oro por libertação essa noite. Esse demônio que colocou essa pessoa para correr, está correndo tanto que já perdeu a família, está correndo tanto que virou um estranho no seu lar, está correndo tanto que não sabe do seu futuro porque perdeu paz. Eu oro para que a paz volte ao coração, eu oro para que a paz volte à mente. Eu oro e digo para você aqui agora: você tem pai, e o teu pai sabe de tudo que você precisa. A provisão está na mão do pai e ele não erra. Seu pai não está atrasado, teu pai não esqueceu de você, teu pai não perdeu seu endereço, ele sabe que você aguenta. Kalamachure Kandarama. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.